Ilustres amigos do canal, tudo bem? 2022 será realmente o ano da renda fixa, como eu tenho falado? Saiu uma matéria agora da Infomoney, bem recentemente, que traz aí alguns questionamentos e uma visão aí de especialistas sobre a renda fixa. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque aqui diariamente tem vídeo novo e o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Diz assim a matéria: após reviravolta dos juros neste ano, o que esperar da renda fixa em 2022? Especialistas indicam as melhores opções. Entre as sugestões estão títulos públicos pós-fixados. Temos falado muito deles aqui no canal, títulos de inflação com isenção tributária e fundos de crédito. Nós não vamos nos concentrar aqui em falar da renda fixa relacionada ao crédito privado. Primeiro porque não é de conhecimento muito fácil esses tipos de títulos aqui no nosso canal. E segundo que a preferência tem sido aí pelo Tesouro Direto. Então eu vou focar nisso, mas vou deixar a matéria descrita aí no nosso canal para que você possa consultá-la caso tenha interesse em conhecer um pouco melhor. É uma matéria bem recente que saiu na semana passada. E diz então que a renda fixa deixou de ser o patinho feio do mercado financeiro e se tornou um investimento muito interessante no ano de 2021. Você tem visto aqui que a taxa Selic tem subido há 9 meses, ou seja, ela estava em 2% e a matéria recapitula isso, dizendo que vamos fechar agora em 9,25%. É o patamar, é o mais alto valor em meses e meses, eu diria em anos. E aí o que aconteceu? Nós estamos vendo bolsa de valores, ou seja, a renda variável caindo. Provavelmente um dos motivos é esse crescimento da renda fixa. Temos outras questões, principalmente questões internas e até internacionais. Aliás, eu te aconselho já a assistir esse vídeo que atualizamos agora. Expectativa de mercado. O risco internacional pode fazer ainda mais a renda fixa crescer em 2022. Racista. E aí a matéria traz, no acumulado do ano, até 10 de dezembro, os depósitos em fundos de renda fixa somaram 275 bilhões de reais. Se a tendência permanecer nos dias que faltam até dezembro, o valor será recorde. É o que a matéria destaca, fundos de renda fixa. Geralmente essa é a porta de entrada do investidor para renda fixa que não conhece principalmente o Tesouro Direto e as suas alternativas para que você possa gerir os seus recursos sem pagar taxa de administração, taxa de performance, enfim. E aí ele traz essa informação dizendo que pode ser o maior valor desde a série iniciada em 2002. Primeiro indicativo, fundos de renda fixa crescendo assustadoramente em 2021. E com um detalhe, 2022 a taxa Selic vai continuar subindo. Bom, o que ela fala aqui a respeito do Tesouro Nacional? Diz assim, dados do Tesouro Nacional de outubro, que eram os mais atualizados, os mais recentes apontam que a captação líquida chegou a quase 2 bilhões, 1,92 bilhão no mês. No mês, eu estou dizendo, a maior de toda a série histórica, também iniciada em 2002. Então veja, fundos de renda fixa e investimento no Tesouro Nacional. Significa que ainda que seja pequeno, os investidores e o volume no Tesouro Nacional em relação à renda fixa está crescendo. E é por isso que nós trazemos aqui informação atualizada para você todos os dias aqui no canal. E aqui ela diz que a Selic estava em 2% e o Banco Central foi tendo que fazer esse aperto monetário. E você já sabe que o aperto monetário continua. A taxa Selic deve subir aí, provavelmente ainda, em mais 2 reuniões do Copom. Na primeira semana de fevereiro de 2002 teremos uma reunião e 45 dias depois a segunda. Então teremos provavelmente mais 2 aumentos. E aí ela traz aqui, ó. Para o dinheiro novo que está sendo aplicado na renda fixa, a notícia é boa. A remuneração, afinal, aumentou bastante, principalmente aqui se você está no Tesouro Selic. Mas para quem já tinha investimento há mais tempo, aí atenção, o chacoalhão nas taxas pesou.
trazendo prejuízo principalmente nos pré-fixados e inflação. Aqui uma pausa para poder explicar melhor. Veja, pesou se você resgatou. Se você comprou um título pré-fixado ou um título indexado à inflação, no caso o IPCA principal ou IPCA com juros semestrais, e você não resgatou, ou seja, você teve aí pulso firme, sangue frio e está olhando o vencimento dele, está com a visão de longo prazo, você não teve prejuízo algum. Pode ter se assustado com a marcação a mercado e a variação das taxas, que é normal, mas tenha sempre a visão de longo prazo para não ficar estressado com isso. E aqui ela traz a informação que é realmente a marcação a mercado. Essa informação você já sabe, porque nós temos trazido aqui no canal. E aqui vem uma tabela muito interessante mostrando a rentabilidade desses títulos. E essa é uma verdade. Essa rentabilidade realmente, ao longo de 2021, está causando prejuízo nos investidores que resgataram. Veja, se você não resgatou, você não tem que ficar preocupado. Então, por exemplo, o 2045, a rentabilidade em 2021, até a data da matéria, que foi semana passada, ou seja, quem comprou no dia 1º de janeiro de 21, nessa data da matéria estava com preço de 24%. Veja, quanto maior o tempo, a tendência é maior de prejuízo, mas aos poucos vai se revertendo isso. Aliás, se você quer ver como estão as taxas dos IPCAs, você assista aqui, ó, a nossa playlist, qual a melhor taxa e o melhor preço. Atualizamos lá IPCA principal, IPCA com juros e o pré-fixado. E aí você vai entender um pouquinho mais, não somente das taxas, dos preços, mas também do cenário macroeconômico. E o interessante dessa tabela é que o CDI é o único que está positivo aqui, ó, em 2021. 3,88%. Realmente, com essa mudança no mercado, significa que essa aqui, talvez, na renda fixa, seja um dos melhores investimentos em 2021. Só que veja, isso olhando no curtíssimo prazo. Se você tem uma visão de longo prazo, você sempre vai estar ganhando dessa taxa. Isso que é importante você observar. E aí eu quero trazer para você a parte final aqui dessa matéria, aonde ela fala: 2022 será o ano da renda fixa? Por isso eu já te peço, deixa aí no nosso canal, porque há semanas, talvez meses, eu venho afirmando. E aqui é uma pergunta. Eu quero saber a sua opinião. Antes de mostrar os dados, você acredita 2022 será o ano da renda fixa? Se sim, em qual título você está apostando? Não é aportando, é apostando, aquele que você acredita mais. Escreve aí. E ela diz aqui: após um forte período de captações e de grande fluxo, o ano de 2022 promete seguir com movimento positivo. Eu concordo plenamente com essa visão. Mais do que nunca, o ano da renda fixa. Opa, encontrei aqui alguém que realmente concorda comigo. Explica que a classe de ativos pode servir como grande trunfo em um período marcado por forte volatilidade. O melhor é prezar pela segurança. Vamos entender o que eles estão falando. Nesse sentido, a principal aposta está nos pós-fixados. O que eles estão chamando aqui de pós-fixado? Especialmente de curto prazo. Tá aqui, ó, Tesouro Selic 2024. Por que o Tesouro Selic? Você precisa entender. Taxa Selic hoje em 9,25. Para fevereiro vai aumentar mais um pouquinho. E para outra reunião também deve aumentar mais. Então está previsto um aumento de 1,5% na próxima reunião do Copom, o que deve levar a taxa Selic de 9,25 para 10,75. Dali 45 dias, nós teremos uma nova reunião no final de março. E a expectativa é uma nova elevação. Então nós devemos ter uma taxa Selic aí muito próxima ou talvez até em 12% ao ano. E depois, você não deve se preocupar porque não deve ter uma queda logo em seguida. A taxa Selic historicamente ela vai aumentando ou vai caindo e em determinados momentos ela para, estabiliza. Então ainda que ela estabilize, você vai estar ganhando com uma taxa alta. Veja, não estou fazendo indicação de investimento. Estou aqui tentando traduzir o que a matéria traz para você. Então, por um bom período de tempo, e eu diria ainda, pelo menos aí ao longo do ano de 2022, essa taxa não deve cair. E ele diz assim, que pode terminar o ano que vem em 11,5. Veja, essa daí é a projeção do Boletim Focus que eu trago para vocês. Muitas gestoras já estão indicando que a taxa pode chegar a 12% e ficar aí entre 11,5% e 12% ao longo de 2022. E aí ela continua o posicionamento. Só que antes eu quero te indicar aqui um vídeo do nosso canal. Reserva de emergência.
Se você está na dúvida no que investir e não sabe ainda o que procurar, tem lá 3 opções para você: Tesouro Selic, CDB, LCI, LCA. Assista para você entender as diferenças e saber as alternativas que tem no mercado. A matéria ainda diz assim: ainda não é o ano de se posicionar em investimentos de longo prazo. Veja, os candidatos têm todo o incentivo para tocar em temas relativos ao cenário fiscal. Tenho dito aqui no canal, o cenário fiscal não terminou. Vamos precisar ver o que cada um dos candidatos vai falar a esse respeito. E isso deve trazer volatilidade para as taxas. Daqui a pouco, o Tesouro Selic vai pagar juros de 2 dígitos e entregar retorno de cerca de 1% ao mês. Não há razão para correr mais riscos. O que ela quer dizer aqui? O Tesouro Selic vai proteger o seu recurso, não tem grande volatilidade na marcação a mercado e pode ser uma alternativa. E aí continua. Embora o cenário exija cautela, a equipe da XP não descarta alocar uma parte da carteira em pré-fixados. Aqui eu vou dar a minha opinião. Já falei isso no vídeo aqui, aqui do alto sobre o pré-fixado. Na minha visão, pré-fixado abaixo de 12%, eu não entro. Quero saber você, está comprando abaixo de 12%? Eu, particularmente, não vejo vantagem. Se eu tenho um Tesouro Selic que pode chegar a 12% e se manter entre 11,5% e 12%, por que eu vou correr risco no pré-fixado? E diz ainda, e pós-fixados atrelados à inflação. Aí a minha visão é outra. Se você tem visão de longo prazo e sabe aguardar as oscilações, essa pode ser uma alternativa. Novamente, não estou indicando nada, só estou te mostrando. Em relatório divulgado a clientes, os analistas da casa destacaram que papéis como Tesouro IPCA podem se beneficiar em um cenário de alta de juros. É verdade, ainda que em menor magnitude, porque oferece uma proteção contra a inflação que mantém se você mantiver ele até o investimento. Agora um detalhe, fique esperto aí, se já está gostando, dá o super like e abra o olho aqui sobre os pré-fixados. Os pré-fixados, por sua vez, também podem ser atrativos para prazos até 3 anos. Avaliam os analistas. Veja, a opinião é dos analistas, a minha você já sabe. Nesse caso, a sugestão é optar pelo pré-fixado 2024, que é o único título disponível hoje para compra. Não é, está errado. Está disponível o 24 e o 26, e que possui dentro do prazo sugerido pelos analistas. O que eles querem dizer é, o 24 está dentro do prazo de 3 anos. É isso que eles querem dizer. Mas hoje nós temos o 24 e o 26. E aí ele finaliza. Em caso de redução na percepção do risco país, os pré-fixados tendem a se valorizar antes do vencimento. É verdade. Para você entender isso, se você compra um pré-fixado, por exemplo, a 12%, e o risco do país diminui, a questão da eleição fica definida, por exemplo, num primeiro turno, nós verificamos então que a tendência é que as coisas voltem a normalizar. E aí, se você pega um pré-fixado com uma taxa alta e a situação econômica normaliza, significa que o Tesouro Direto vai oferecer cada vez taxas mais baixas. E aí você, então, pode ter um excelente ganho na marcação a mercado. Mas você tem que fazer essa avaliação. A sua projeção para 2022 é de calmaria no mercado internacional? Ponto 1. Ponto 2. No mercado brasileiro, também você acha que pode melhorar? Se você acha que pode melhorar, aí sim, talvez seja uma alternativa então de ganho aí para você. Meus amigos, essa é a matéria que eu queria trazer para vocês aqui em detalhes sobre essa informação. O que esperar da renda fixa em 2022? Se você gostou, compartilhe esse vídeo e ajude aqui o nosso canal. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e aguarde, eu continuo acreditando, 2022, o ano da renda fixa. Um abraço e até o próximo vídeo.